Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos, estamos chegando aqui nessa terça-feira. Rapaz, que loucura, hein? Que loucura que tá acontecendo lá no Flamengo, no adversário do Fluminense na final, do Fla-Flu decisivo, da finalíssima do Campeonato Carioca. Pois é, galera, o Flamengo meteu 8 ontem no Madureira e demitiu o treinador logo depois, Felipe Luiz. Olha, que maluquice, hein? Enfim, mas como é que isso aí afeta a decisão, né? O que o Fluminense tem a ver com isso? De que forma isso aí pode trazer consequências? Quais consequências para o jogo do próximo domingo? Eu vou dar a minha opinião. Vou dizer o que eu acho que vira tendência para esse jogo aí, como consequência dessa troca de treinador do Flamengo na semana. Atrapalha o Flamengo? Ajuda o Fluminense? Não tem nada a ver. Enfim, tem vários ângulos para a gente analisar isso aí, inclusive na forma de jogar do adversário. Vou falar sobre isso, falar também, claro, sobre a chegada dos 2 reforços do Fluminense, o Milan, que é zagueiro colombiano que veio do futebol uruguaio, e também do Castilho, que estava no Lanús da Argentina. Ambos já chegaram ao Brasil, o atacante e o zagueiro, e serão anunciados nessa terça-feira, certamente, no último dia de janela de contratação de jogadores. O que eles disseram na chegada? E vão falar sobre decisão do Cariocão já a partir de agora. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e entrou! Minha gente, tapete Grená para você que está aqui no canal Ilan FC. Se você não é inscrito no canal, cara, dá essa moral aí, custa nada, clica aí embaixo no botão da inscrição, é muito, muito importante para mim. Estamos à beira dos 80 mil, falta você. 80 mil inscritos, gente. Canal completando 2 anos nessa semana que passou agora. Muito obrigado a todo mundo que puder se inscrever e largar o like, que também é fundamental, também é de graça, me ajuda demais, assim como o hype, tá? Tem botão de hype aí também. Me dá essa força aí, galera. Olha, se você quiser fazer uma comprinha bacana, no precinho de produtos tops, vai lá agora, aqui no primeiro link na descrição desse vídeo, ou nesse QR Code aqui embaixo, no site da GoCase. Vai cair direto aqui por esse link, na seção Fluminense. Vai sair nos produtos oficiais do Fluminense, licenciados, tudo de altíssima qualidade, como, por exemplo, isso aqui, ó. Acabei de recebi uns produtos da GoCase essa semana. Vou fazer o unboxing desse aqui. É um copo térmico Vibe, mas não olhei ainda, estou fazendo com vocês aqui presentes. Vou fazer o meu react aqui de qual é o copo que eu estou recebendo aqui do Vibe. Olha aqui, ó. Ei. Bonitão, qualidade top, né? Na linha dos que eu já tenho Vibe, e segura a bebida gelada por muitas e muitas horas. Olha esse aqui, ó. Isso é novo, hein? Porque tem um designzinho, parece com os outros que eu tenho, mas isso aqui, ó, isso é novidade. Retumbante de glórias. Essa frase aqui atrás, mas a qualidade é a mesma. Espetacular. Mais um para minha coleção aqui dos copos Vibe da GoCase. Você quer ter um igualzinho? Então, olha só. Vai no site e aí tem uma coleção lá de modelos, né? Não tem um só. Tem, por exemplo, esse que eu mostrei para vocês, mas tem esses outros aí, ó. Tudo aqui R$ 99,90 cada um. E olha, pela qualidade, eu garanto que você vai achar de graça. A hora que você receber e ver como é que segura a tua bebida gelada, como é que a bebida não esquenta, você fica horas e horas no churrasco, na pelada, no seu almoço, e a bebida fica na tua mão e não esquenta nunca, né? Então a cerveja, aquela cerveja quente, esquece. Você não vai ficar desperdiçando cerveja porque a primeira esquentou. Olha aquele aqui, ó. Exatamente o que eu mostrei para vocês. Ó, você bota o seu nome ainda. Você pode botar o seu nome, personalizar, não gasta nada mais para botar o nome, mas vem com o seu nome impresso, R$ 99,90. Então, cara, eu acho que é uma excelente dica esse copo que você viu abrindo aqui. Primeiro link na descrição do vídeo, QR Code aqui embaixo. Usa o meu cupom, o GOILAN, que você ainda tem desconto extra na hora de fechar a sua compra na GoCase, tá? Perde tempo, não. Olha, galera, vou falar já sobre o Fla-Flu, sobre a decisão, depois do Flamengo demitir de uma forma estapafúrdia, surreal. Olha, eu vou falar já, tá? Sobre isso aí. Mas muda o quê? Muda o quê para a decisão? É bom ou ruim para o Fluminense o Flamengo ter trocado de treinador? Quero saber o que vocês acham. Eu vou opinar. Mas os 2 reforços dos 52 do segundo tempo do Fluminense, do último dia de janela,
já chegaram ao Rio de Janeiro, chegaram ontem à noite. Né? O Julián Milán, que é um jogador colombiano, 27 anos, zagueiro do Nacional do Uruguai, e o Rodrigo Castilho, também 27 anos, atacante argentino do Lanús, o cara que fez 2 gols no Flamengo na final da Recopa, 1 gol em cada jogo, e fez outros 2 que não valeram no primeiro jogo, porque estava impedido, mas gols também de oportunista. Já falei ontem aqui, já fiz 2 vídeos a respeito, acho 2 bons reforços. Claro que estão saindo, principalmente o Castilho, mais caro do que de repente deveriam sair. Eu acho que está com sobrepreço em função da necessidade do Fluminense, do prazo apertado. O último dia, os caras sabiam disso lá, quem estava vendendo, sabiam do desespero do Fluminense. E aí, amigo, os caras botam o preço. Quem bota o preço é quem está com a mercadoria, que sabe do desespero do outro. E aí não tem jeito. Dito isso, a questão do custo muito alto, 10 milhões de dólares pelo Rodrigo Castilho, acho que é uma boa aposta. Né? É uma certeza? Não é uma certeza. Aliás, nenhum dos dois é. Mas eu acho que o Milan é um jogador que vem mais bem referenciado, eu acho que tem mais segurança nessa contratação do zagueiro do que na do centroavante, embora o centroavante custe mais do que o dobro do valor do zagueiro. Então, o Rodrigo Castilho é um jogador que a gente tem uma boa impressão, teve uma boa impressão na Sul-Americana, na conquista, e também na conquista da Recopa, principalmente ele tendo feito os gols que fez no Flamengo, mas eu vi o vídeo dele, mostrei ontem até alguns lances aqui, é um jogador que não é um super craque, né, longe disso, mas que pode ser útil, é um cara de muita movimentação, cai pelos lados, participa da construção das jogadas, finaliza, eu acho que é um cara que pode ser muito útil nessa forma de jogar, de troca de posições, de dinamismo do técnico Zubeldia. Vamos torcer para os dois darem certo, né? Agora, já chegaram ao Rio de Janeiro ontem à noite e deram entrevista. Vou mostrar aqui para vocês entrevistas que eles deram para o BTB Sports, tá? Primeiro, vou mostrar aqui o Milan, que é o zagueiro, e que nessa resposta aqui falou sobre um possível contato que ele teve com o John Arias antes de vir para o Fluminense, para decidir pela chegada ao Fluminense. Perguntaram para ele sobre isso, olha só. Durante as negociações, chegou aqui para a gente no Brasil que você recebeu uma ligação do John Arias. Como é que foi? O que ele falou para você nessa ligação? Ele tentou te levar para o Palmeiras? O que você pode contar? Tem legenda, galera. Bueno, no, lo que te trato de entender es que, bueno, con John tengo una relación importante, es un gran amigo que tuve en Colombia y bueno, nada, no duden en venir, la verdad que se dio todo muy rápido, pero bueno, contento de estar aqui. Tá contente de estar aqui, ele falou sim com o Arias, né? Então ele confirmou que falou com o Arias, só não disse qual foi o conteúdo, né? O que foi que eles falaram. Tem também aqui a entrevista do Castilho. Olha só o que diz o Castilho também a BTB Sports. Sí, no, expectativas muchas. La verdad que estoy muy contento de venir acá a este club. Creo que es un sueño llegar a este campeonato también. La verdad que me pone muy feliz. Es un gran paso en mi carrera. Y bueno, quiero aprovechar la confianza que me da el club, que me da el cuerpo técnico al elegirme y bueno, devolver eso dentro de la cancha. Você ganhou a fama de algoz do Flamengo nessas finais da Recopa agora. Fez um gol na ida e um gol na volta em cima do Flamengo, que é o principal rival do Fluminense. Promessa de mais gols contra eles com a camisa do Fluminense agora? Sí, obviamente que bueno, que sería lindo hacer un gol ahora con la camiseta Fluminense, festejarlo y que la hinchada obviamente lo pueda festejar y bueno, laburaremos para eso, para llegar a ese momento. É isso aí. Então, né, entrevistas curtas aí, tanto do Castilho quanto do Milan. Claro que, né, palavras protocolares, não dá para esperar nada muito revolucionário nessa chegada aí, mas o Castilho já falando, inclusive, sobre essa fama de carrasco rubro-negro que ele já traz aqui na chegada. Claro que isso aí vai potencializar uma boa recepção dele pelos torcedores do Fluminense. E, além do mais, chama Castilho, né, que é o nome do maior jogador da história do Fluminense. Então, não vou dizer que tem tudo para dar certo, mas tem vários elementos que podem ajudar, ainda que seja além do jogo jogado em campo, né? No extrasensorial, já ajudam, já trazem boas energias para essa contratação do Castilho, que já está com tudo fechado. Tem uma informação bem recente aqui, da manhã dessa terça-feira, e está aí a postagem do César Luiz Merlot, né? Traduzido aqui, Rodrigo Castilho já está no Brasil, exame médico e assinatura de um contrato de 5 anos com o Fluminense, que comprou a totalidade dos seus direitos de transferência ao Lanús. Então, Merlot informa que comprou todos os direitos, 100%.
o valor que a gente sabe é na casa dos 10 milhões de dólares. Sim, rapaziada, mais de 50 milhões de reais pelo Castilho de 27 anos, que na minha opinião não é uma certeza, sabe? Não é uma garantia, mas é uma boa aposta, acho que é um jogador interessante e claro que envolve risco. Um jogador por esse valor, sem ser uma realidade consolidada no continente, nem na Argentina ele era exatamente uma realidade, digamos assim, um jogador indiscutível. Claro que é um valor alto que envolve risco, mas na situação que o Fluminense chegou, nesse fim de janela, sem ter contratado, sem ter feito o dever de casa, a diretoria, no caso, durante os 2 meses e meio que teve para contratar, não fez o dever de casa durante o tempo inteiro, durante esse tempo todo. Claro que ia ficar para o último dia, não vai ser nunca ideal, não vai ser uma contratação ideal, com valor ideal, enfim, não tinha jeito. Então, para o que tinha no momento, acho até que é uma contratação que pode funcionar. Agora, galera, temos que falar sobre o Fla-Flu, né? Gente, o Flamengo ontem enfiou 8-0 no Madureira e porque tirou o pé no segundo tempo. E o Madureira estava com um a menos, né? Teve um jogador expulso ali já na parte final do primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo 4-0, aí com 3 minutos do segundo tempo, o Flamengo já tinha feito mais 2, estava 6-0 em 3 do segundo tempo. E aí meio que deu uma diminuída, acho que ficaram até com dó do Madureira. Estava dando realmente dó. Os caras com um jogador a menos, completamente abatidos em campo. É típica situação que o jogador ia ter chegado para o outro lá, o pessoal do Madureira, falou, pô, dá uma segurada aí. Ia ficar muito, muito, muito humilhante para os caras tomar de 10, 11, 12, né? O jogo foi 8-0. Pois é, dito isso, aí você fala, bom, o Flamengo vai vir voando para cima do Fluminense domingo, né? Muito confiante, Pedro fez 4 gols. 1 hora depois do jogo, Felipe Luiz estava demitido. Demitiram o treinador do Flamengo, que renovou o contrato 2 meses atrás, ganhando uma fábula depois de mais de 1 mês de negociação para renovar contrato, meses, na verdade, porque ele estava renovando, estava negociando isso desde os meses finais de 2025, e aí demitiram o cara em 2 meses, porque ele perdeu a final da Supercopa e perdeu agora a Recopa Sul-Americana. Eu achava que o Felipe estava muito ameaçado caso perdesse o Carioca, mas não, resolveram demitir logo. Beleza, problema deles, né, você vai dizer. Mas aí a gente tem que pensar que é o seguinte, isso impacta como a decisão, isso diminui ou aumenta as chances do Fluminense, por exemplo, para o jogo de domingo. Eu já vi flamenguista hoje de manhã dizendo, agora que tumultuou de vez, o Fluminense era favorito, agora nem se fala, é muito mais favorito que o Flamengo vai entrar completamente desnorteado em crise. Calma. Calma, né, gente? Calma. É isso mesmo? Eu acho que não. Vamos lá, para mim tem vários ângulos, tem várias formas de analisar isso. Claro que o Flamengo, né, o adversário do Fluminense, vai perder um pouco o foco, né, para a decisão. Os caras poderiam estar hoje acordando tranquilamente, pensando, vamos treinar logo mais, e foco total em vencer o Fluminense. Eles poderiam estar pensando isso a partir dessa terça-feira. Claro que isso não está acontecendo. Imagina que você é um jogador do Flamengo, acabou de sair do jogo ontem, venceu por 8-0, eles não estavam mais no estádio. E aí, indo para casa, começa a apitar o teu WhatsApp, todo mundo falando, demitiram o cara. O chefe foi demitido. Imagina a loucura. Deve nem ter dormido, né? Porque eu soube disso 1 hora da manhã, fui dormir 3 e tal, porque também, jornalista, fica ligado em notícia, todo mundo trocando informação de madrugada. Eu só consegui dormir lá para as 3 e tal da manhã. Imagina os jogadores do Flamengo. Então, assim, que tira o foco, que dá uma tumultuada na cabeça dos caras, é fato. O jogador do Flamengo não sabe nem por quem vai ser dirigido domingo. Hoje é terça, semana da decisão. Embora seja provável que o Flamengo anuncie o Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro, ainda hoje ou no máximo amanhã. Moral da história, ele deve dirigir o time domingo. Eles não vão botar um interino para dirigir. Eles não vão chegar e falar, olha, o Leonardo Jardim já foi contratado, mas ele não vai para a beira do campo domingo. Eu acho impossível isso. É porque eles teriam que botar o cara lá do Sub-20, que inclusive é detestado no Flamengo pelo trabalho que fez no começo desse ano, lá com o Sub-20 do Flamengo, no Carioca e tal. Então, a gente deve ter Leonardo Jardim à beira do campo, se tudo for como está parecendo que vai do lado do Flamengo. A questão é, Leonardo Jardim vai assumir rapidamente, deve acertar tudo hoje, ser anunciado, amanhã já dirige treino. Então, vai dirigir treino quarta, quinta e sexta no Flamengo, considerando que seja só um treino por dia, né, que ele não faça tempo integral, o que pode acontecer, inclusive, ele pode fazer tempo integral, e aí teria mais sessões de treinos, mas quarta, quinta e sexta. Sábado, gente, véspera de jogo, não dá para o cara dar um treino real, consistente, tático, é muito raro o treinador fazer isso.
Então ele vai ter 3 dias de trabalho reais, sabe? Claro que sábado ele pode fazer um ajuste a mais ou outro, mas não vai ser muito tempo. Mas são 3 dias. Não é que ele está assumindo hoje para dar jogo amanhã. Não é que ele está assumindo sexta para o time jogar domingo. Não. Hoje é terça. Eu acho que quarta ele começa a trabalhar, quinta, sexta, e ainda vai ter o sábado ali de lambuja. Então o Flamengo não vai chegar totalmente sem saber o que fazer. Já vai ter tido um treinador, né, que vai ter dado uma organizada à moda dele. Por quê? E aí entra um outro aspecto da minha análise sobre como é que isso pode impactar o jogo. O Leonardo Jardim, gente, tem uma característica bem diferente do Felipe Luiz. O Felipe Luiz joga aquele jogo chamado posicional, né, posse de bola, é um jogo mais cadenciado, não tem tanta transição ofensiva. Assim, dá até para fazer algum paralelo do Felipe Luiz com o Fernando Diniz. E o Leonardo Jardim, não, o Leonardo Jardim joga em transição. Bola rápida, vertical, contra-ataque, não faz questão da posse de bola. É um pouco mais parecido, não estou falando que é o mesmo estilo de jogo, mas é bem mais parecido com o estilo do Zubeldia. O Zubeldia também gosta dessa coisa da transição. Então, vai ser um jogo mais espelhado do que seria entre Zubeldia e Felipe Luiz. Então, minha leitura é a seguinte, galera. É óbvio que em termos de foco, em termos de tranquilidade, o Flamengo perde com essa troca. Né? Até porque é uma loucura a troca. Eu estou há 37 anos no jornalismo, tá, gente? Estou fazendo 37 anos durante esse ano. Eu vi muita loucura no futebol. No Flamengo, então, era toda hora. Eu cobri Flamengo nos anos 90, nos anos 2000. São as loucuras assim que você não acredita. Mas essa aí tá no top 3, tá? Tá no top 3. Olha, time que demite treinador depois de ganhar de 8-0, isso é inédito no futebol mundial, na história do futebol mundial. Mas, enfim, impacta de que forma? Eu acho que o Flamengo vai ter uma semana um pouco mais tumultuada, menos focada, muito menos tranquila, é óbvio isso, é óbvio. Claro que pode estar gerando alguma insatisfação nos jogadores do lado de lá, porque é sabido que vários, ou a grande parte do grupo lá, gostava do Felipe Luiz, então isso vai ser, de alguma forma, sentido pelos jogadores, né? É uma quebra de liderança repentina, o cara é arrancado de lá, eles podem estar meio pé da vida, inclusive, com a direção, mas eu acho que o Flamengo tem tempo para se recuperar, sabe? Se isso aqui fosse sexta-feira, sábado, aí, pô, o negócio aí ia pegar. Mas tem ainda, dá tempo dos caras absorverem e mudarem esse chip, sabe? E tentarem até, de repente, ser campeões no domingo pelo ex-treinador, pelo ex-comandante. Cabe ao Fluminense se resguardar em relação a isso. De que forma? Cara, o Zubeldia vai ter que reestudar o Flamengo sem ter uma referência de como é o Flamengo do Leonardo Jardim. Ele vai ter que imaginar o Flamengo pelo Leonardo Jardim do Cruzeiro, pelo estilo. Ele vai ter que ver os jogos do Cruzeiro, né, para imaginar o que vai fazer o Leonardo Jardim no jogo de domingo. Isso representa, na minha visão, uma dificuldade a mais. Porque o Zubeldia já ganhou do Felipe Luiz 3 vezes. 3. Do Felipe Luiz. Só que o time que vai estar em campo domingo não é o Flamengo do Felipe Luiz. É um novo Flamengo com uma nova direção e com uma nova forma de jogar. Então, tem esse lado. Eu acho que o Fluminense ganha por um lado, pelo ambiente que não vai estar tranquilo, ou que não está tranquilo durante essa semana no Flamengo, mas perde por essa coisa de pegar um time que é menos conhecido, que pode representar uma surpresa ou algumas surpresas em campo no próximo domingo. Sem falar que, a meu ver, o Leonardo Jardim é mais treinador que o Felipe Luiz. Foi campeão de um monte de coisa lá. Cara, o Flamengo foi campeão com um monte de coisa com o Felipe Luiz, porque o time é muito bom, né? Porque o Flamengo tem 2, 3 elencos. 2, 3 times. Né? Então, sinceramente, difícil no Flamengo é fazer o time não jogar, como, aliás, estava acontecendo com o Felipe Luiz. Então, acho que para o Fluminense, no fim das contas, sinceramente, era melhor o Flamengo ter continuado do jeito que estava, que não estava bem. Ontem jogou, ganhou de 8-0, mas tinha ganho de 7 também do Sampaio Corrêa. Mas nos jogos importantes, dos times mais pesados, o Flamengo estava muito mal nessa temporada. Então, eu preferia que o Fluminense fosse enfrentar aquele Flamengo do Felipe Luiz. O do Leonardo Jardim, eu acho que vai ser já um pouco ou bastante diferente. Enfim, continua muito aberta. Não vejo uma melhora de cenário para o Fluminense para o jogo de domingo. Tá? Acho até que pode se complicar um pouco mais pela maior competência, a meu ver, né, e pela motivação que vai ter o Leonardo Jardim para esse jogo. E por que não? Ele tem 3, 4 dias para convencer esses jogadores,
né, de também se motivarem, também se entusiasmarem, e isso pode ser bastante perigoso na decisão de domingo. Dito isso, o Fluminense tem tudo para ganhar. O Fluminense, dizem, pratica o melhor futebol do Brasil nesse começo do ano. Não foi isso que aconteceu contra o Vasco, mas antes disso vinha muito bem. Cabe ao Zubeldia fazer o que tem que ser feito, né? Não vai poder contar com o Milan nem com o Castilho domingo, não podem ser inscritos, mas ele pode e deve tirar Freitas do time. Não dá para se arriscar com Juan Freitas numa decisão de campeonato. Só falta essa, né, gente? Porque se fizer isso, vai trazer para ele toda a responsabilidade de ser campeão. Não vai poder perder o título, principalmente se algum gol do Flamengo passar pelo Freitas. Então, isso aí é obrigatório, essa troca na zaga do Fluminense. E no restante do time tem que fazer as melhores escolhas. E aí tem Savarino à disposição, ele tem Guga à disposição, ele tem jogadores que estão pedindo passagem. E no futebol, para você ganhar, você tem que botar os melhores para jogar. Não é garantia de vitória, mas com os melhores, você aumenta a sua chance. É uma questão apenas de lógica, tá? Quero saber a opinião de vocês sobre a decisão. Muda alguma coisa, não muda? E sobre os reforços contratados pelo Fluminense? Bota aí embaixo para eu ouvir vocês, tá? Não deixa de comentar. Larga o like, deixa o hype, se inscreve e a gente se vê. Valeu.